Aleluia. Deus maravilhoso, Deus bendito, te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá e por essa parte do culto, Pai, que prestamos a Ti, onde, Pai, ouviremos a Tua voz, a Tua mensagem para os nossos corações. Deus, fala conosco poderosamente, Senhor. Sê com a minha boca, Pai. Sê, meu Pai, com a minha mente. Que eu esteja completamente sintonizado com o Teu Espírito neste momento. E que nada que seja falado aqui seja de moto próprio, mas que seja Teu, Senhor, da Tua parte. Esta é a Tua igreja, este é o Teu povo, e estamos todos aqui, Pai, carecidos de ouvir a Tua voz. Portanto, meu Deus, cuida desta parte do culto que nós te prestamos agora, e neste momento fala com nossos corações, pois colocamos tudo diante de Ti agora, Deus querido, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos lá para Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 29, do verso 1 ao verso 14. Jeremias, capítulo 29, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá, de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Podemos sentar?
Amados, não vai ser uma mensagem longa, mas foi algo, de todas as palavras que eu tenho trazido, desculpa, de todas as palavras que eu tenho trazido, que Deus tem me permitido trazer a público, essa é uma palavra que eu tenho completa certeza de que foi Deus que deu. Algo que foi muito específico, a forma como isso chegou a mim, a maneira como, eu não vou entrar no detalhe, porque não temos tempo para isso, mas eu posso garantir para os irmãos que eu não tenho como duvidar que esta palavra aqui é exatamente aquela palavra que Deus queria que eu trouxesse no dia de hoje. Não somente para vocês, como para todos vocês que estão na internet nos assistindo. Bom, aqui o contexto é o seguinte: o povo de Judá, de Jerusalém, todo mundo deportado, Jerusalém caiu, Nabucodonosor invadiu, destruiu a cidade, morreu muita gente, e ele arrastou o restante do povo para o cativeiro, levando todo mundo para a Babilônia. Tá? E isso aconteceu no ano 597 a.C., e essa carta que Jeremias escreveu, provavelmente aconteceu, ele escreveu essa carta 2 anos após esse cativeiro. Muito bem, o que eu queria mostrar para os irmãos aqui, e o título da mensagem é exatamente Uma Carta para Você, porque esta carta ela é atualíssima, ela fala profundamente para nós nos dias de hoje. Então, eu tirei 7 pontos desta carta que eu gostaria de trazer aqui para a nossa mensagem, para a nossa reflexão, e gostaria muito que os irmãos prestassem atenção nesses 7 pontos, porque creio de todo o meu coração que Deus está nos falando na tarde deste dia. Então diz assim, no versículo 4, né? Lá no versículo, no versículo 4, isso mesmo, nós entendemos o que aqui? Diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ora, essa carta foi de Jeremias, sim, mas Jeremias foi apenas a pena, a caneta na mão de Deus, né? Escrevendo uma carta que ele ditou para ele. Então, todas as palavras contidas nesta carta não são palavras de Jeremias, mas palavras do Deus vivo. E ele usa Jeremias, tá, como uma caneta, transcrevendo as suas palavras. Então nós temos o seguinte cenário: nós temos toda uma desolação acontecendo em uma nação. A nação de Israel estava completamente dissolvida, destruída, Jerusalém caída, tudo destruído, muita gente morta, caos total, e os sobreviventes sendo levados cativos para um lugar, tá, que eles nem sabiam como é que era, uma outra nação, um outro modo de viver, outro Deus, outra religião, tudo diferente, um ambiente completamente contrário e adverso do ambiente que eles viviam. E vocês querem ter uma noção do impacto disso? Salmo 137, quem puder abrir a sua Bíblia, no Salmo 137, vocês vão ver uma descrição exata, tá, do reflexo disso, dessa transposição, né, da retirada desse povo do seu ambiente para um outro ambiente completamente diferente daquele ambiente que eles viviam. Então, no Salmo 137, nós temos uma descrição perfeita disso. Olha o que diz o Salmo. Eu vou ter que ler ele todo porque é importante, são apenas 9 versículos. Diz assim, prestem atenção: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas.
pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua no meu paladar, e se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Prestar bastante atenção nesse texto. Esse texto fala de um povo no cativeiro, longe da sua terra, longe dos seus costumes. Simplesmente eles estavam como peixes fora d'água, não era o seu ambiente. O povo daquela terra pedia que eles cantassem, mas as suas harpas estavam encostadas, penduradas, porque eles não tinham mais prazer para cantar. E havia ódio nos seus corações, ódio, porque eles pedem a Deus uma vingança, que seja feliz aquele que pegar os filhos que nasceram ali na Babilônia, 12 babilônios, que eu estou falando, tá? E matasse eles e destruísse, que seria feliz a nação que viesse e destruísse a Babilônia, e que pagasse a Babilônia o que eles fizeram com eles. Muita destruição, morte, famílias destruídas, filhos separados de pais, mães desfilhadas, pais desfilhados. Esta era a situação. Então, neste Salmo 137, a gente tem uma visão exata do ambiente. Agora, voltem comigo. A gente pega o texto, o Senhor chama o seu profeta, diz aí: senta aí, Jeremias, eu vou te ditar uma carta, você vai escrever essa carta, e você vai entregar esta carta para mim. E essa carta teve como Deus o seu escritor, mas ela tinha um destino, um destinatário fixo. Essa carta, se vocês forem lá no versículo 2, no versículo 1, diz assim: estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram. Para quem? Então, para quem que foi a carta? A carta foi para os anciãos, foi também para os sacerdotes, a carta foi também para os profetas, e a carta foi para todo o povo. Gente, essa carta tinha endereço específico. Essa carta tinha o endereço para o corpo eclesiástico daquele povo, e para um povo específico que era o povo de Deus. Está claro, está escancarado. Essa carta não foi uma carta universal, ela foi para um endereço, um único endereço, e destinado apenas a um grupo de pessoas, o povo de Deus. E hoje eu quero mostrar para os irmãos que Deus está nos dando esta mesma carta, a mesma carta. E ele diz assim, começa a carta desse jeito, lá no versículo 5, qual é o teor da carta? Então vamos lá, versículo 5, diz assim: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Ora, o Deus Todo-Poderoso
estava pedindo para que aquele povo continuasse a sua vida. Estava tudo destruído, não havia mais nação, não havia mais o local reservado deles de culto. Eles estavam inseridos em uma outra sociedade, com outros costumes, onde o paganismo imperava. E, no entanto, Deus chega para eles e fala exatamente assim: não desistam do sonho de vocês. Está tudo destruído, está tudo difícil, mas continuem a vida de vocês, continuem edificando casas, continuem plantando vinhas, não desistam daquilo que vocês precisam continuar fazendo, não descontinuem a vida de vocês, não parem de viver. E por que eu estou dizendo isso agora? Por que esta carta é para nós? Porque o mundo está parando. O mundo inteiro está parando diante de uma praga, de uma peste, diante de uma doença. Nações estão sendo fechadas, quarentenas estão sendo decretadas, as pessoas estão sendo cerceadas de terem seu livre andar, de poder ir e vir livremente. O mundo parou diante dessa doença. Mas Deus está fazendo uma carta para nós, povo dele, e está dizendo o seguinte: o mundo está parando, mas você não pare não. Você continue na sua jornada, fazendo as coisas que você sempre fazia. Eu não mandei você parar. A carta diz claramente: edificai casas, habitai-as e plantai jardins, comei do seu fruto, continue usufruindo da vida, continue vivendo a vida, não parem de viver, não parem de viver. Este é o teor da carta, mas uma carta que veio para o povo de Deus, e veio para a liderança religiosa, para dizer para a liderança religiosa o seguinte: não pare, continue fazendo as coisas que vocês precisam fazer. Aí você vai falar assim: não, mas este é um contexto completamente diferente. Esse é um contexto, nós estamos falando de algo em escala mundial, estamos falando de uma doença que invadiu fronteiras, não perdoou ninguém. Eu estou falando de caos, eu estou falando de nação destruída, economicamente, militarmente falando, onde não há mais nenhuma organização, onde não há mais nada, onde o povo não sabe mais o que fazer, onde cada um está seguindo a sua própria ideia, a sua própria cabeça, onde não há mais lideranças. A carta está voltada para esse tipo de público. Nós somos o povo de Deus, e Deus nesse exato momento está dizendo para nós o seguinte: não parem, não deixem de continuar a vida de vocês, não descontinuem o propósito da vida de vocês. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos indo nesta direção, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que Deus está pedindo. Ele está pedindo para nós continuarmos. Então vamos ver mais o que diz essa carta, né? Ela diz para a gente continuar sonhando, versículos 5 e 6, né? Edifique casa, sonhe, plante, viva a sua vida, projete os seus sonhos, os seus desejos, não descontinue isso, a vida continua, mesmo apesar do problema, da dificuldade, você não pode deixar de cumprir a sua missão nesta terra. Continuando, meu tempo está escasso hoje. Manda nós cumprirmos os nossos deveres. Olha o que diz o versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor,
porque na sua paz vós tereis paz. Olha o que o texto diz: procurai a paz da cidade. E o que isso quer dizer? Como é que nós procuramos a paz do local onde nós estamos? Procuramos sendo bons cidadãos, executando os nossos deveres, fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Temos que continuar trabalhando, temos que continuar estudando, temos que continuar a nossa vida, temos que continuar sendo produtivos, temos que planejar nossas vidas de tal maneira que somente nós não sejamos abençoados, mas que toda a cidade seja. Se a cidade do Rio de Janeiro está passando por problemas, nós vamos trabalhar um pouco mais, nós vamos agir mais, nós vamos estudar mais, vamos trabalhar mais, para que esta cidade possa ter prosperidade. Não é parando que se resolve as coisas. Deus está falando com uma nação desanimada, que tinha parado de cantar, que não tocava mais as suas harpas, que não mais louvava, que estava completamente desacreditada, estava submetida numa opressão causada por uma outra sociedade estranha. Mas, no entanto, Deus fala: para a cidade aonde eu te transportei, você faça a sua parte, cumpra suas obrigações, tá? Faça com que esta cidade tenha paz. Para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela. Então execute a sua responsabilidade de cidadão, cumpra os seus deveres, faça aquilo que lhe é proposto para fazer, mas continue produtivo, continue fazendo a obra que você precisa fazer. Todo o teor da carta, ela diz uma coisa só: não pare, você não pode parar mais. Não se omita, não se amedronte, não se acovarde, não entre no seu bunker e se tranque lá dentro e que se exploda o mundo. Não é isso. Deus está mandando que nós continuemos. Vamos lá mais à frente um pouco, irmãos. Lá nos versículos 8 e 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos e o que sonhais, porque estes vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. O que a Bíblia nos exorta é que neste período está tendo muita desinformação. Cada um fala uma coisa diferente, cada um faz uma referência diferente, e a confusão está disseminada no meio de todos nós, por não termos a informação correta. Tomamos decisões incoerentes, deixamos de fazer o que temos que fazer. Aqui nesse período, os profetas que existiam no meio do povo diziam para eles o seguinte: esse cativeiro vai ser rápido, isso vai passar num piscar de olhos, não precisam ficar assim, vai ser. Então eles davam informações completamente fora das informações que Deus tinha dado. Precisou ele levantar Jeremias, e Jeremias fazer o que ele faz aqui no versículo 10, quando ele diz assim: porque assim diz o Senhor. Tem um monte de desinformação, um monte de informação errada, equivocada, que está levando as pessoas a tomarem direções completamente equivocadas, a cometerem desatinos, a se tornarem ensandecidas, né? A bem da verdade. Mas aí, no versículo 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. O que Deus está falando é o seguinte: vocês vão ficar 70 anos aqui, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, vocês vão ter que encarar toda essa situação por 70 anos.
Não adianta ninguém chegar aqui e ficar falando, dando uma outra informação, ou colocando coisas que realmente não vão acontecer. Vocês vão ficar aqui 70 anos. Então o que essa carta está nos dizendo? Tudo está sob o controle de Deus. Ele é que domina todas as coisas. Não existe absolutamente nada que está fora do seu alcance. Os olhos de Deus estão sobre todas as situações. E podem crer numa coisa que eu vou falar agora. O coronavírus, ou o Covid-19, Deus permitiu que ele viesse. Foi Deus quem permitiu. Ele não veio por acaso. Ele não pegou Deus distraído. Em nenhum momento isso aconteceu. Ele veio sob a permissão de Deus, com um propósito definido e com um tempo definido. Isso que é importante dizer aqui, irmãos. Existe um tempo para o coronavírus. Existe um tempo em que ele vai atuar. Existe um estrago que ele vai fazer. Existem pessoas que vão morrer, mas tudo isso já está contabilizado dentro da soberania de Deus e dentro da vontade dele. E vai cumprir o propósito para o qual Deus o designou. Precisamos compreender isso, irmãos. E aí o que fazemos? Nos amedrontamos. Começamos a fazer um monte de coisa que não faz sentido dentro da palavra. Nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus tem nos ensinado nas Escrituras. Ora, se Deus está no controle, olha o que diz a palavra, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Filipenses 4, de 6-8. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, prestem atenção, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versos 31 a 34. A instrução que nós temos aqui é que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer o seu mal, como o dia de hoje trouxe o seu próprio mal. O que estamos fazendo, irmãos? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito de Deus. Nós pregamos a esperança para esse mundo. Somos nós a referência para eles. Somos nós o sal da terra. Somos a luz do mundo. Como podemos nos acovardar diante desta situação e deixarmos de ser essa referência para este mundo tenebroso? Devemos ser cumpridores do que nos é proposto pelas autoridades? Claro que sim, porque somos cidadãos obedientes, porque obedecemos a santa palavra de Deus, que nos ordena a obedecemos os nossos governos, mas não, a Bíblia em nenhum momento nos manda ficar ensandecidos, sem coerência, sem entendimento, perdidos.
somos o único lugar de esperança para este mundo. Este lugar, como zilhões de outros lugares espalhados por esse mundo afora, é o único pouso para aqueles que estão desesperados, angustiados, tristes, desesperados. Eu preciso trazer esperança para esse povo. Eu preciso mostrar para eles que em Jesus há esperança, que aquilo que o mundo não oferece, o meu Deus oferece. Na sua palavra está escrito isso. Enquanto todo mundo está perdido na internet, cada um seguindo a sua própria informação, a nossa rota está aqui, meus irmãos. Está aqui, ó, infalível, inerrante, a palavra do Deus vivo. É essa palavra que temos que seguir. É nela que devemos confiar. E se ela diz que Deus está comigo, Ele está comigo. Porque o que aconteceu com este povo? Eles estavam completamente desordenados, não sabiam mais o que faziam, a sua religião falida, não tinham mais esperança. Aí Deus pegou o profeta, sentou o profeta num canto e falou assim: escreve uma carta, escreve essa carta agora. O endereço dessa carta é para todo o corpo eclesiástico da igreja, são para as lideranças, para que eles entendam que eles não podem parar, que a igreja não pode parar. Nós não vamos sucumbir diante desta doença, nós não vamos dar trégua para ela. Nós temos a oração, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos o autor da vida, então nós vamos vencer essa batalha no joelho, é orando, é clamando, é apoiando aqueles que precisam, é levando a mensagem da cruz lá fora, é salvando as pessoas, não é recuando, fechando os nossos templos, fechando os nossos locais de reunião. Eu sou contra isso, porque a minha Bíblia diz para não fazer isso. Tem uma carta escrita para mim, endereçada para mim, para eu não fazer isso. Glória a Deus. Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7, diz assim: e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, plural pestes, e terremotos em vários lugares. Jesus já falou que isso ia acontecer, meus irmãos. Mas Ele manda a gente se esconder? Está escrito isso aqui? Aonde? O que Ele diz para mim aqui é para eu não me assustar. Não fique assustado com isso, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Tem um propósito cada uma delas. E eu quero dizer uma coisa aqui, nesta tarde. Coronavírus vai ser fichinha diante do que virá em breve. Muitas coisas piores do que o coronavírus ainda hão de acontecer. Ora, se nós titubeamos agora, se nós agora cedemos à pressão, se nós agora nos escondemos nas nossas cavernas, como é que vai ser lá na frente? Com coisas muito maiores do que esta. O que eu percebo, irmãos, e eu falo da igreja brasileira, de toda a igreja brasileira, nem considero mais as igrejas lá fora. Estamos nos acovardando. Estamos nos acovardando. O pavor é notório na face dos nossos líderes. O pavor é notório na face das igrejas. Estamos apavorados. Não temos que ficar apavorados. Por quê? Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meus amados, isso aqui não nos interessa mais. Nós estamos de passagem aqui, temos apenas que cumprir a nossa missão. E esta carta que Deus escreveu, mandou Jeremias escrever,
e mandar para endereços próprios, endereços específicos. Ele não generalizou esta carta, mas ela teve um endereço fixo, único. Essa carta foi para o povo dele e para a liderança deste povo. Não parem de sonhar, não parem de fazer as coisas que vocês precisam fazer. Continuem trabalhando, continuem construindo, continuem fazendo, continuem obrando, continuem, não parem, não se escondam, deixe o mundo se esconder. Mas quando eles olharem para vocês, quando eles olharem para as faces de vocês, que eles encontrem esperança, que eles saibam que a solução é em Jesus Cristo, porque foi para isso que nós fomos chamados. Então, eu queria trazer essa carta que Deus escreveu para cada um de nós, para que nós meditemos nesta carta. Não vamos ligar mais para a quantidade de desinformação que tem na internet. A própria mídia está sendo manipulada. Gente, por tudo quanto é mais sagrado, vamos parar um pouco, olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da fé, da nossa fé, e clamar por misericórdia, e usarmos toda a instrumentalidade que Ele nos deu, para nós resolvermos essa situação, porque esta situação, ela tem solução, em nome do Senhor Jesus. Ela é apenas o início, é o princípio das dores, é apenas uma coisinha pequenininha que está acontecendo, e isso vai ter uma evolução, haverão outras coisas piores, sim, tudo isso, mas nós estamos preparados, porque nós vamos dar esperança para esse povo lá fora, que hoje não tem. Como eles vão ter esperança? Como eles vão acreditar num Deus que eu falo que é bom, um Deus que está do nosso lado, se eu estou com medo, se eu estou tremendo? Que tudo isso que foi falado aqui nesta tarde, amados, eu tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo não me permite mais. Mas eu queria apenas finalizar com alguns textos que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum. Nós estamos dentro deste vale agora, e o salmista diz: não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Salmo 23, 4. E tem muito mais textos nos dando esta segurança. Amados, temos que colocar isso em prática agora. Chegou a hora, o bem bom acabou. Chegou a hora da guerra, da batalha, da falta de suprimentos. Chegou o momento da escassez. Chegou o momento da desordem. Nós estamos inseridos neles agora. Agora vamos provar quem nós realmente somos. Se nós confiamos neste Deus que nos faz vir aqui e nos reunirmos aos sábados, aos domingos, ou qualquer outro dia da semana, se nós confiamos realmente nele, ou se tudo isso é balela, é mentira. O meu desafio, queridos, e para mim também, chegou o momento, um pastor falou isso para mim uma vez, e eu nunca mais me esqueci. Ele disse: chegou o dia, chegou o instante, chegou o momento, onde os meninos serão tirados dos meios dos homens. O que nós somos então? Então, queridos, vamos confiar no que Deus nos prometeu. A nossa única fonte de confiabilidade, que nós podemos crer que tudo que está aqui vai acontecer, já está previsto, e vai acontecer do jeitinho que está escrito aqui. Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus,
Ele traçou a cronologia de todos os eventos. Ele diz, não, ainda não é o fim, já está pertinho, já está chegando. Você está no início da coisa, vai ficar pior, vai ferver mais, vai esquentar mais. Portanto, estejamos preparados para esses dias. Não é ficar titubeando diante dessa situação que está acontecendo agora. Então a minha proposta, amados, é que nós leiamos essa carta que Jeremias escreveu. Vamos ler essa carta e vamos cumprir o que Deus nos manda fazer nela. Em nome do Senhor Jesus. A igreja de pé. Santíssimo Deus, bendito seja o teu nome, Deus vivo, Deus maravilhoso. Que o Senhor, meu Pai, consolide toda esta palavra nos nossos corações. Que nossa confiança seja aumentada em Ti, ó Deus. Ó Deus, trabalhe em nossas vidas. Faça que nós sejamos, sim, diferença neste mundo, meu Deus. Neste mundo tenebroso, tão conflitado, tão, meu Pai, imerso dentro de situações que nem Ele mesmo consegue resolver. Mas nós sabemos que todas as soluções estão postas em Ti. O nosso olhar está posto em Ti. Oh, meu Deus, nós olhamos para a Tua face. É com o Senhor que nós falamos. Portanto, Deus querido, trabalhe em nossas vidas. Aleluia. Faça, meu Pai querido, que nós cresçamos. Pai, que cresçamos em Ti e que possamos resplandecer a Tua luz neste mundo. Ser com cada irmão e irmã aqui presente. Ser com aqueles que ouviram esta palavra, Senhor, que foi falada aqui nesta tarde. Ser com cada um de nós, Deus vivo. Guarda nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para a Tua vinda. Deus vivo, prepara-nos para a Tua vinda que se aproxima. Pois os sinais estão aí para quem quiser ver. Senhor, sê conosco. E guarda-nos, ó Deus, tira esse vírus da nossa vida, tira, Senhor, essa praga do nosso meio, liberta esta nação, meu Pai querido, deste mal. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. É o que te pedimos, é o que te agradecemos pelo culto que o Senhor nos deu hoje, pelo culto que nós fizemos a Ti hoje e pela forma como o Senhor nos falou. E no nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo dele aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.